Quem acompanha o meu canal ao longo desses 5 anos sabe que eu não costumo falar a respeito de pessoas aqui. Eu costumo falar a respeito de situações, costumo falar a respeito de eventos, tá? E mesmo que eu não me considere um sujeito cristão, eu me constituí com base na ética cristã, né? Com base nos princípios evangélicos lá do início dos anos 80. Eu não consigo acreditar que qualquer pessoa que se considere cristã, que diz ter um canal de conteúdo cristão nesta plataforma, dê espaço, dê abertura, né? Trate de temas sensíveis com o objetivo de se autopromover, cantar a vitória ou ainda gerar meia dúzia de centavos de dólar em monetização, tá? Tratando de situações que são absolutamente dolorosas e difíceis para as pessoas e para as suas famílias. Mas, Daniel, se trata de um serviço de utilidade pública, foi a pedido da família, não importa. Princípios cristãos não se negociam. Princípios não se negociam. E na minha opinião, alguns canais que se dizem cristãos não apresentam estes princípios aqui não, ok? Bom, vamos ao assunto do vídeo. Eu tomei conhecimento essa semana da internação do profeta Gleison, tá? Isso me sensibilizou profundamente em diversos aspectos. Torço do fundo do meu coração, tá? Para que ele recupere sua plena saúde. Torço do fundo do meu coração para que ele possa eventualmente sair revigorado desse processo, né? Porque mesmo ele emagrecido, mesmo ele entristecido, ele ainda demonstrava de alguma forma carinho, né? Caridade cristã pelas pessoas que ele acompanhava ali na sua obra, na sua atividade, demonstrava muita energia, né? Era nítido para quem acompanhava. Então, do fundo do meu coração, esse já é um segundo ponto aqui, eu torço para que ele se recupere de fato. O que eu não consigo entender, meus queridos e minhas queridas, são estes supostos canais cristãos, principalmente aqueles que... os canais de fofoca gospel, né, os quintetos da vida, etc., entre outros, façam uso da internação do profeta como sinônimo de vitória. Ou seja, eu vou aproveitar, vou abrir um vídeo, né? E vou aproveitar e vou humilhar ainda mais uma pessoa que já não está vivendo um momento muito legal, né? E vou fazer o seguinte, vou aproveitar o momento de fragilidade dessas pessoas e vou associar a eventual internação do profeta Gleison para recuperar sua saúde física, emocional, etc., para associar o processo da internação dele, tá? A eventual derrota de todas as coisas que ele disse. Ou seja, eu associo o fato dele ter sido internado, dele estar nesse momento afastado para tratar e recuperar a sua saúde. Espero em Deus que nenhuma destas pessoas que critica o profeta Gleison vivencie na sua pele, né? Um mau momento de saúde ou qualquer coisa do gênero consigo ou com os seus. E eu vou associar e vou dizer o seguinte, olha, por causa disso significa que todas as coisas que ele disse ao longo do canal dele são absolutamente mentira. Veja, Gleison trazia informações muito pesadas, muito fortes no canal. Sempre falou com muita abertura, né? Sempre falou com muita clareza para quem quisesse ouvir as informações que ele tinha para trazer. Agora, o que eu acredito, pessoal, é que não há necessidade, né, de associar todas as coisas que ele disse com eventuais transtornos mentais, psicológicos, isto ou aquilo.
eu acho que seria importante. Então, ok. Então vamos dar ouvido às coisas que o profeta Gleison dizia. Vamos apresentar às autoridades as coisas que o profeta Gleison dizia. E as autoridades, tá? Estaduais e federais, vão investigar, vão tomar conhecimento destas questões, vão avaliar aquilo que está sendo dito. E se, de alguma forma, tá, as coisas que ele trazia fossem mentiras, fossem equívocos, fossem construções, providências fossem tomadas, adotadas, e que ele respondesse por cada uma das coisas que disse e fez na plataforma, como cada um de nós. Ah, mas Gleison tem problemas psicológicos. É uma boa colocação, é um bom posicionamento, né? Associar um problema psicológico que eu tenho e a grande maioria das pessoas tem aqui, né? Pessoas que vêm, batem no peito, né? O seu cristianismo, o seu sucesso na vida cristã, né? São os maiores fãs do clonazepam, do Rivotril, né? Para conseguir não explodir, para conseguir não quebrar as coisas dentro das suas casas, entre outros elementos importantes. Então me parece muito covarde fazer uso disso, tá? Se ele tem alguma questão, ele vai cuidar dessa questão, ele vai tratar essa questão, ele vai entender como lidar com tudo isso, né? Outra coisa importante é o fato da mãe ter trazido essa informação da eventual internação. Eu acho que nos deve servir a todos para que a gente comece a entender um pouquinho como funciona a questão de saúde mental no Brasil, né? É um pouquinho diferente do que acontece nos hospitais gerais. Você está com uma diarreia, uma dor de barriga, um vômito, um mal-estar, você procura o hospital e você vai tratar aquela condição, você eventualmente esteja ali com uma pequena infecção, vermes ou qualquer outra coisa, vai tomar o seu medicamento e vai tratar. Não. No Brasil, o histórico, né, de hospitais psiquiátricos é um histórico muito complicado. Começa lá em Barbacena, termina lá em Barbacena, né, quando nós tivemos aquilo que foi conhecido como Holocausto Brasileiro. Quando maridos infelizes com suas esposas mandavam suas esposas para os hospitais psiquiátricos, filhos insatisfeitos pais insatisfeitos com os seus filhos homossexuais, colocavam os seus filhos que eram tratados como números até o final da vida, sem absolutamente nenhum problema psicológico. Filhos com o objetivo de se apoderar das heranças e das fortunas dos seus pais, internavam seus pais idosos como incapazes, ou seja, o conceito de hospital psiquiátrico foi sendo trabalhado e foi sendo modificado, né? Hospitais psiquiátricos. Então é importante, é óbvio que eu não gosto de tratar desses assuntos, acho super importante apoiar, né, a mãe de Gleison, etc., com o seu Pix, etc., como a galera tem dito, mas também é muito importante que ela apresente um pouco mais de detalhe, né? Primeiro, você enquanto inscrito, antes de contribuir, antes de doar, procure essa informação, né? Qual é esse hospital? Se a pessoa eventualmente não quer divulgar qual é, mas do que se trata? Um hospital, uma clínica de repouso, uma comunidade terapêutica evangélica, né? O que está sendo tratado? Ele está recebendo o seu tratamento para que possa se revigorar, engordar, crescer, relaxar, ficar tranquilo, se alinhar, ficar legalzinho, né? O objetivo dessa galera que eventualmente esteja financiando é simplesmente calar, e ele vai se manter lá até que se cale completamente diante das coisas que dizia e apresentava. Então acho que é importante a gente conhecer um pouquinho mais e a gente aproveitar esse evento, né, para se aprofundar,
conhecer um pouco do que foi Barbacena, conhecer um pouco o que é a reforma psiquiátrica, conhecer um pouco qual é a estrutura dos serviços de saúde mental no Brasil, porque da maneira que as pessoas estão colocando, a impressão que dá é a seguinte: olha, ele está doente, ok, e ele foi para um hospital fazer um tratamento para se recuperar, mas qual é esse hospital? Como ele funciona, né? Tudo isso é muito importante. Que tipo de diagnóstico é esse que vai ser fechado? Mas assim, fica aqui do fundo do nosso coração, do meu coração, a torcida para que ele recupere, né? Para que ele se recupere fisicamente, para que ele se recupere emocionalmente. Quero falar também nesse vídeo, sei que vai ficar um pouco longo, pessoal, mas eu acho que aí a gente já trata tudo de uma vez só. Da questão evangélica em relação à saúde mental, né? Quem conhece as religiões de matriz africana, quem conhece as religiões ligadas à espiritualidade, né? O próprio espiritismo, etc., na sua característica brasileira, entende que muitas vezes situações que são entendidas como relacionadas à saúde mental são compreendidas por estas outras religiões como demandas a serem acompanhadas, além de fisicamente, por médicos, psicólogos, terapeutas e tudo aquilo que é importante, receber um acolhimento espiritual, receber um desenvolvimento espiritual, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer a pessoa do profeta, mas você imagine, não necessariamente ele em si, mas como deve ser difícil você viver com eventualmente uma habilidade ou um sofrimento psicológico, etc., ou alguma condição, né? Que eventualmente você não saiba como conduzir, você não tenha aprendizagens desenvolvidas para como lidar com essas situações, né? No plano da saúde mental, a gente fala, vamos dar um exemplo aqui, os ouvidores de vozes, né? Conheça, você também que está aí do outro lado, os ouvidores de vozes. Muitas vezes, estas religiões de matriz africana e o próprio espiritismo dão uma condução, né, educativa, psicoeducativa a essas pessoas, para que elas possam lidar com essa condição e ir sobrevivendo. Outros, por meio das suas psicoterapias, por meio dos seus tratamentos médicos, etc. Então é muito importante, principalmente quem é desse nicho, né, comece a olhar para tudo isso que está acontecendo com um pouco menos de preconceito, né? Que as coisas sejam trazidas à luz, principalmente pela família, porque afinal de contas eu só estou tratando desse assunto porque foi algo apresentado pela família, né? Que a família possa trazer um pouco mais de luz sobre qual é esse acompanhamento, o que está acontecendo, porque afinal de contas ele vai ser cofinanciado por todas essas pessoas que amam Gleison de certa forma, e até por aqueles que não amam, né? E que querem se sentir vitoriosos com um momento de fragilidade. E momentos de fragilidade todos nós temos, pessoal. Todos nós temos. Vamos começar a acompanhar, vamos começar a entender isso com menos preconceito, tá? Vamos começar a entender isso, não como necessariamente um sinal de Deus, uma bomba de... Não, não. Bons e maus momentos todos nós temos, infelizmente, tá? E que tudo isso nos sirva de aprendizagem. Se torne você um sujeito curioso, né? Ok, eu vou apoiar, eu vou mandar grana. Para onde eu estou mandando a grana? Com qual objetivo, né? Qual é a clínica ou qual é o tipo de clínica? Qual é o tipo de tratamento? O que é a saúde mental no Brasil? Como funciona? Quem fiscaliza? Quais são os conselhos profissionais que fiscalizam, que acompanham de perto, né? Para que a gente possa oferecer àqueles que nos são queridos de alguma forma aquilo que tem de melhor. Falou? Bom dia a todos. Fica aí meu desejo, a família que tenha
pleno sucesso nos seus objetivos, que o profeta se recupere, se desenvolva, né, e que a luz dele se organize nesse momento, tá bom? Um abraço.